Payet chegou ao Vasco, uma multidão o recebeu e a chegada dele já tá dando um burburinho, já tá dando confusão de bastidor, briga na justiça e uma grande polêmica, um grande tema levantado. É isso tudo mesmo? Eu vou responder pra você, se é isso tudo mesmo. Mas antes, deixa o like no vídeo. Nesta quarta-feira, like, se inscreva, ative o sininho, rumo a 120 mil inscritos. Estamos pertinho dessa mini meta aí. E estamos pertinho das semifinais dos jogos de volta, são hoje. As semifinais da Copa do Brasil. Olha aí, ó. Cotações do Aposta Ganha para São Paulo e Corinthians. Para mim, dá São Paulo. Vitória do São Paulo. Se vai classificar ou não, saberemos depois. Mas palpite seco. São Paulo vence o jogo do Morumbi. Eu iria nesse palpite. E eu iria agora, no link que está fixado no topo dos comentários, fazer o cadastro, conferir todas as cotações no site, se divertir muito, faça isso agora. E isso ajuda muito o nosso canal também, saiba disso. Então, dá essa moral pra gente. O link está no topo dos comentários. Primeiro, antes de falar de todas as polêmicas e responder a perguntinha de 100 milhões de dólares. Que recepção extraordinária do torcedor do Vasco hoje no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, famoso Aeroporto do Galeão. 5 horas da manhã, você tinha lá mais de 5 mil, a estimativa, né? Em torno de 5 mil pessoas hoje, na madrugada, no final da madrugada, no aeroporto, para receber o cara de braços abertos, com faixa, com cântico, com bandeira, uma coisa incrível, mostrando o poder de mobilização de um reforço como esse e o tamanho da torcida do Vasco. O tamanho em números, né? O tamanho real e o tamanho da paixão de um torcedor que está vendo o seu clube passar por um momento delicadíssimo, é uma era difícil do Vasco, hoje é vice-lanterna do Brasileiro, com alguns rebaixamentos acumulados, uma SAF que ainda não conseguiu, né, dar um bom caminho de gestão ao clube, mas o torcedor está lá. O Vasco é um gigante do futebol brasileiro. O Vasco está entre as 5 principais torcidas do Brasil, apesar de tudo que passou. Então, quando você vai fazer, com todo respeito, mas, poxa, a estimativa é que teremos 200 pessoas no aeroporto. Eu acho que calcularam mal, subestimaram um pouquinho o tamanho desse reforço e o quão ele mexeria com uma torcida enorme, como a do Vasco. Enorme, enorme. Parabéns ao torcedor do Vasco. Imagens lindas que estão repercutindo no mundo inteiro e que mostram o que é esse esporte, né, gente? O que o futebol faz com as pessoas, né? Como o futebol mobiliza, como o futebol agrega, como o futebol mexe com sentimentos, como o futebol desperta fé nas pessoas. O futebol é mágico. E instituições como o Vasco fazem a magia desse futebol continuar, não morrer. Parabéns, foi lindo, foi muito legal de ver mesmo. Parabéns ao Vasco, de dar inveja a muitas torcidas aí, com todo carinho. E aí, gente, a apresentação do Payet, vamos para a primeira briga. Já deu briga. Porque o Vasco quer fazer a apresentação do Payet antes do jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. Este jogo está marcado para o Maracanã. Neste momento em que estou gravando o vídeo, às 10h22 da manhã da quarta-feira, dia 16 de agosto de 2023, o jogo está marcado para o Maracanã, baseado numa decisão do juiz Mauro Nicolau Júnior, da 43ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Esse juiz concedeu uma liminar. O Vasco já já usou desse expediente em 2 ocasiões anteriores. Ele vai à justiça e consegue uma liminar para ter o direito de jogar no Maracanã. Por quê? Porque hoje o Maracanã é administrado por um consórcio do qual fazem parte Flamengo e Fluminense, e esses 2 clubes são contrários à utilização do Maracanã, mesmo que pontualmente por qualquer outra equipe, com o argumento de preservação do gramado. Nas 2 vezes anteriores em que o Vasco jogou no Maracanã, o Flamengo recorreu dessa liminar que o Vasco conseguiu e perdeu. Vai recorrer novamente. Já avisou que vai recorrer. Já recorreu, já entrou com recurso. Talvez o desfecho seja o mesmo e o Vasco consiga jogar no Maracanã. O que eu penso disso? Eu sei que um gramado com 3 equipes utilizando é muito complexo de você administrar. É verdade. Nessa semana nós teremos o Maracanã sendo usado. Hoje, a semana vira no domingo, mas vamos imaginar, começa na segunda e termina domingo, tá? Na prática, na teoria não é assim, na prática é. Então vamos lá. Joga hoje o Flamengo com o Grêmio, joga sábado o Fluminense com o América Mineiro à noite e domingo pela manhã Vasco e Atlético Mineiro. É complicado você ter o melhor gramado possível, o melhor gramado do mundo com essa maratona de jogos, com essa sequência? É complicado. Porém, eu preciso dizer 2 coisas. O Vasco esse ano, no Campeonato Brasileiro, jogou lá contra o Palmeiras na segunda rodada, no início do campeonato. E só.
De lá para cá, o Vasco não jogou mais no Maracanã. Então nós estamos falando de abril para agosto, não é isso? Quando é que foi esse Vasco e Palmeiras? Vou dar um Google aqui, ó. Foi na segunda rodada, foi um empate 2-2. Esse jogo foi no dia 23 de abril. De lá para cá, a não ser que a minha memória esteja me traindo, o Vasco não jogou mais no Maracanã. Então nós estamos falando de um intervalo de 4 meses. Nesses últimos 4 meses, somente Flamengo e Fluminense jogaram no gramado do Maracanã. E o gramado do Maracanã continua ruim. A ponto de, num jogo entre Flamengo e Fortaleza, o Gabigol ter saído machucado do jogo no intervalo, se dirigindo ao dirigente Marcos Braz do Flamengo, reclamando da condição do gramado que teria provocado a sua lesão. O gramado continua ruim. Então, se alguém usar o argumento de, poxa, é complicado 3 clubes jogarem na mesma semana, vou entender. Beleza. Agora, dessa vez, o presidente do Fluminense, depois do Vasco e Palmeiras, o Mário Bittencourt, disse o seguinte: olha o que aconteceu, olha como é que ficou ruim o gramado do Maracanã. O Vasco destruiu o gramado do Maracanã, o que não foi verdade. O gramado já estava ruim, com mais um jogo ele continuou ruim. Quando ele fala em destruição, ele pode até gerar uma interpretação por parte de alguns de dolo. Nossa, o Vasco de sacanagem arrebentou o gramado do Maracanã. O que não aconteceu. Não houve destruição, nem culposa nem dolosa. Simplesmente não houve. Foi um termo inventado pelo presidente do Fluminense para jogar pressão, né, para que o Vasco não jogue no Maracanã. De lá para cá, o gramado continuou ruim e o Vasco não joga lá há 4 meses. Então, vamos com calma. Eu sei que Flamengo e Fluminense fizeram os seus investimentos nesse período todo para jogar no Maracanã, eles administram o estádio, eles têm ali a prioridade, mas é bom lembrar o seguinte: o Maracanã é um equipamento público. O Maracanã tem um consórcio que hoje administra um bem que pertence ao cidadão do estado do Rio de Janeiro, ao governo do Rio de Janeiro. É aí que a gente entra numa situação que fica complicada e é por isso que a justiça... E aí, gente, não é o Jorge Igor, youtuber, desse tamaninho que tá falando, não. É a justiça. A justiça do Rio de Janeiro, tranquilamente, são 3 decisões diferentes, gente. Essa é a terceira, só agora. Terceira, são 3 decisões diferentes. A justiça vai lá e olha, é verdade, tem um consórcio que administra, mas numa data em que nenhum dos clubes desse consórcio estiver em campo, o Vasco, como um clube da cidade do Rio de Janeiro, um clube grande da cidade do Rio de Janeiro, tem o direito de utilizar um equipamento público, um equipamento que pertence ao estado do Rio de Janeiro. É uma briga, gente, que aí o Flamengo e o Fluminense tem que convencer, não é a mim, é o judiciário. Sou eu que estou dizendo. Eu também acho, tá? Eu também acho que o Vasco... Como existe um consórcio, Flamengo e Fluminense devem ter a prioridade. O Vasco jamais vai poder expulsar o Flamengo e o Fluminense do Maracanã numa data de jogos desses clubes. Jamais. O Vasco tem que se contentar nas brechas de calendário. Quando o Flamengo e o Fluminense não puderem jogar, o Vasco pode tentar. Aí, gente, não sou eu que digo, é a justiça. E temos um outro problema. Flamengo e Fluminense hoje administram um equipamento que não é deles. O dia em que o Flamengo tiver o seu estádio, e é um absurdo que a maior torcida do Brasil, um dos maiores clubes do mundo, do continente do mundo, em 2023 ainda não tem o seu estádio, o dia que tiver, o Vasco nunca vai pisar lá. O dia que o Fluminense conseguir com seus recursos construir o seu estádio, se é que deseja, se é que vai ter capacidade, o Vasco nunca vai pisar lá, só como adversário. Ninguém vai chegar pro presidente Mário e falar: presidente, eu quero jogar aí, vou conseguir uma eliminada da justiça. Não vai ser assim. Será um equipamento privado. Será cedido pelo Flamengo e pelo Fluminense se eles quiserem. Mas não é o caso do Maracanã. Então, é uma coisa frágil. O Fluminense e o Flamengo estão sujeitos a isso. Eu sei que eles vão brigar, eu sei que eles vão questionar, eles estão no direito deles, mas o entendimento da justiça, eu acho que é um entendimento muito razoável. Muito razoável. E lembramos, o gramado do Maracanã continua problemático e faz 4 meses que o Vasco não joga lá. Quase 4 meses. Então, bom, essa já é a primeira briga. Segunda maior briga. Ah, mas essa contratação aí... Aonde que o Payet é craque, gente? Aonde que o Payet vai desequilibrar? Vocês estão loucos? Contratação gigante, colossal. Vocês tiraram isso da onde? Eu digo, da qualidade do Payet. De um jogador que, com 36 anos de idade, tecnicamente, se tiver bem fisicamente, tecnicamente ele sobra no futebol brasileiro. Você vai achar, você não vai encher os dedos de uma mão
tentando achar jogadores de meio campo, camisas 10, com a qualidade de passe do Payet dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Não enche uma mão. Do nível do Payet, do que o Payet mostrou da carreira, o Payet, ídolo do Olympique de Marseille, muito tempo de Olympique de Marseille, estava dando uma olhada até em números, tudo que fez o Payet na temporada passada, nas notas do SofaScore do Campeonato Francês ao longo da temporada, o Payet ficou em terceiro no ranking. Eles fazem avaliações de desempenho dos jogadores jogo a jogo. E aí no final do campeonato você tem lá o somatório. Ele só ficou atrás de Mbappé e Messi nas notas do SofaScore no último campeonato francês. Só para você ter uma ideia, só para você entender. Então, no Olympique de Marseille foram 7 temporadas. Ele é ídolo, assim, xodó do torcedor do Olympique de Marseille, que é um dos grandes clubes do futebol francês. Inclusive, acabou de ser eliminado na terceira eliminatória da Champions, né? Antes dos playoffs, perdeu ontem nos pênaltis pro Panathinaikos. O Payet é um cara com talento, com visão de jogo, assim, pouco comparáveis. O que o Payet já deu de assistência na carreira, Payet, dessa nossa, que a galera às vezes não tem muito essa noção, dessa nossa geração aqui, Payet é um dos grandes garçons do futebol mundial. O que o Payet vai deixar atacante do Vasco aí, saber se vai ter a competência para empurrar. Mas o que o Payet, bem fisicamente, vai servir de bola para os homens de frente do Vasco é uma barbaridade. O Payet, gente, é craque. Craque. Daqueles que a gente pode usar o termo assim, sem forçar, sem se preocupar. Payet é craque de bola. Payet é meia raro, como temos pouquíssimos jogando no Brasil e na América do Sul. O elenco do Vasco é um elenco problemático, tem mais carências. O Payet sozinho não resolve tudo, concordo, não resolve tudo. Mas dizer que, nossa, que coisa superestimada, que carência, um cara que nem craque é, os caras estão forçando. Aí é a famosinha dor de cotovelo. É a famosinha dor de cotovelo, a mesma dor de cotovelo quando o São Paulo, por exemplo, agora trouxe o Rames Rodrigues. Rames Rodrigues. Mesma dorzinha de cotovelo quando o São Paulo trouxe o Lucas. O Lucas que mal jogou na temporada passada. Dorzinha de cotovelo de torcedor adversário que não quer admitir que é uma enorme contratação do Vasco. Agora, o Jorge está dizendo que vai dar certo. Pois não tem bola de cristal, gente. A gente não sabe. Não tem como garantir se vai dar certo ou se não vai. Eu não consigo. Agora, o nome contratado, primeiro ele foge muito, ele sai muito da casinha. Então, no aspecto criatividade, o Vasco enxergou um negócio que outros clubes não enxergaram. E qualidade, capacidade, na teoria, o Payet tem para deitar no futebol brasileiro. Mas, gente, muita coisa. Não é pouca coisa, não. Muita coisa. Se vai ou não, eu não sei. Não sei como ele vai estar fisicamente, não sei como vai ser o encaixe de time, não sei como vai estar o mental do Payet, a adaptação, tem uma série de coisas, mas bola! O Vasco traz um jogador de alto, mas não é alto nível, não é altíssimo nível para o futebol brasileiro. Agora, precisamos saber se vai ou não vai dar certo. Em tese, as chances de dar certo são maiores do que as chances de não dar certo. E vai contar com uma torcida muito, assim, extremamente apaixonada por ele, né, ao longo desse ano de 2023, com uma missão inicial que é muito difícil, que é tirar o Vasco de um rebaixamento que, na minha visão, será muito difícil de ser evitado. As chances do Vasco cair, mesmo com a chegada do Payet, são muito altas, bastante altas. Mas, enfim, reforço. O Vasco agora não trouxe jogador para compor elenco, ele não trouxe quantidade, ele trouxe qualidade. Ele trouxe um baita jogador, 36 anos, mas a gente já viu tantos caras com 36, 35, às vezes 37, os caras chegam no Brasil e deitam. E o Payet tem tudo para isso. Não estou garantindo nada porque eu não tenho bola de cristal, não sou a falecida mãe de Ná. Mas bola ele tem. É mesmo pro torcedor do Vasco ficar empolgado, ficar eufórico. Vocês querem o quê? Chega um cara do nível do Payet, você quer que o torcedor do Vasco faça o quê? Tá bom. Beleza, né? Não vou me empolgar muito, não vou pro aeroporto, eu não vou postar nada na rede social, porque senão a torcida adversária, as outras torcidas vão achar que eu tô passando vergonha, que eu tô esperançoso demais, que eu tô viajando. Porra, tem que vibrar mesmo, tem que comemorar mesmo. Que grande contratação, só mesmo. Eu sei que a SAF do Vasco é muito problemática ainda, tá? Sei que a 777 até agora não convenceu, o trabalho não é bom, mas é pro torcedor do Vasco falar, porra, é pra isso que o clube virou SAF, é pra ter condição de trazer um cara desse nível.
Tomara que o Vasco entre numa linha de tomar decisões acertadas, como num primeiro momento me parece ser essa do Payet. Tomara. Precisamos de um Vasco forte, brigando. O futebol brasileiro precisa do Vasco da Gama. E eu fico muito feliz com essa contratação e parabéns à torcida do Vasco de novo pelas imagens de hoje no aeroporto. Um espetáculo. Futebol é isso aí. É o que mexe com o coração da gente todo dia. O que você pensa da chegada do Payet, do imbróglio do Maracanã? Deixa nos comentários aí. Comenta aí. Tamo junto. Boa quarta-feira pra todo mundo. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.